Zelensky demite Zaluzny do comando militar ucraniano. Biden manda assessores ao Michigan para tentar melhorar sua visão frente aos líderes árabes americanos. O principal adversário político de Putin nas eleições da Rússia está impedido de concorrer às plenárias. Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está impedido de sair do país. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas, sem mais delongas. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática. Se você não conhece esse canal, aqui nós falamos a respeito dos principais situações nevrálgicas entre nações que estão ocorrendo no mundo e possíveis que possam vir a acontecer. E eu sempre gosto de lembrar que a gente não torce para isso, mas noticiaremos se isso acontecer ou não. E também as principais eleições presidenciais mundiais. Esse ano a gente tem as eleições americanas, a principal delas, e a gente já começou aqui a passar notícias a respeito disto. Então, se você já gostou da ideia do canal e também dos assuntos que eu vou trazer nesse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever no Geopolimono. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque essa é uma das propostas aqui do canal. E vamos começar aqui pela Ucrânia, né, falando em relação a essa questão da demissão do Zaluzny, que era até então o comandante geral do exército lá, e que segurou, né, a batalha lá contra os russos do norte até agora. Mas, segundo o Zelensky, essa mudança foi necessária porque os rumos da batalha lá estão mudando, eles precisam ficar mais ofensivos. E blá 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 blá, busca sachê. A princípio, os dois até fizeram algo meio bem harmônico, nada de aparentemente, né? A gente sabe que isso é só para as câmeras verem. Eles ficaram até amigos, pareciam até amigos. Não, tudo bem, obrigado, foi muito bom ter estado no comando até esse momento. O Zelensky agradecendo e tudo mais. Aquela coisa bem de super amigos, enfim, mas a gente sabe que não estava bem assim. Inclusive, aconteceu até acusações, né? O jornal Washington Post diz aí que estava por trás dos bastidores acontecendo até suspeitas de que o Zaluzny poderia fazer um golpe militar, poderia tentar fazer um fim da guerra, né? Meio que concordando com algumas coisas que seriam pró-russas. Então, tinha esse pano de fundo por trás aí que estava ficando meio encoberto. E aí o Washington Post levantou essa bola aí na semana passada, se eu não me engano, e agora veio a confirmação dessa demissão do Zaluzny. Quem assumiu o comando lá do exército ucraniano foi o Alexander Syrsky. E frente aos militares, o Zaluzny tinha muito mais moral. Esse aqui, os militares lá, ele acha ele muito ofensivo demais, se é que você está me entendendo, ou seja, ele não leva muito em consideração as questões humanas e inclusive os ataques dele tiveram muitas eliminações ali de soldados, né, nos conflitos. Os soldados que eu digo, soldados ucranianos, né, pela agressividade, vamos dizer assim, dos ataques dele. E o que me chamou a atenção, né, já essa acusação que foi feita aos Zaluzny, mas olha o perfil que é esse novo comandante do exército lá da Ucrânia. Syrsky nasceu em 1965 na União Soviética. Ele frequentou a Escola Superior de Comando Militar de Moscou e serviu no Corpo de Artilharia Soviética. Os observadores dizem que o seu estilo combina a natureza hierárquica inerente a estratégias militares soviéticas com o princípio de flexibilidade operacional da OTAN. Princípio que vai agradar gregos e troianos, vamos dizer assim. Vamos ver aí como é que vai ser o rumo desta batalha. Agora vamos aos Estados Unidos, porque lá o John Biden, que está com o filme queimado com os árabes e muçulmanos lá dos Estados Unidos, ele mandou assessores numa nova tentativa, lembrando que eu já trouxe uma reportagem aqui falando que um prefeito lá de uma cidade, a cidade de Dearborn, ele não quis nem receber o pessoal lá do Biden,
pela essa questão do conflito Israel-Hamas, pela postura que o Biden está tomando, mas agora ele vai fazer uma outra tentativa, mas agora no estado do Michigan, para tentar aí trazer que esse estado, que ele é um estado que é indeciso, né, na questão da intenção de voto, então ele quer puxar esse pessoal do muçulmanos e árabes lá dos Estados Unidos, lembrando que lá, majoritariamente, os árabes e muçulmanos votam nos democratas. Mas eles estão vendo ali uma perda de votos por causa da relação do conflito Israel-Hamas e a forma que o Biden está conduzindo isso. Então, altos funcionários da administração Biden estão sendo enviados para Michigan na quinta-feira para se reunirem com líderes árabes, americanos e muçulmanos no estado indeciso, enquanto a guerra entre Israel, Hamas e a organização Hamas continua a fragmentar a esquerda, de acordo com a AP, né? É uma agência aí de notícias. Vamos aqui agora para a Rússia, porque lá o Putin tirou mais um adversário do seu caminho. Putin, entende-se lá, questões eleitorais lá da Rússia. O órgão eleitoral da Rússia decide impedir Milinkovic de concorrer nas eleições presidenciais de março. Esse é aquele candidato que queria terminar com a questão da guerra, que estava criticando a guerra Ucrânia e Rússia, e na ideia dele ele iria acabar com a guerra. Ele disse que ele não tinha fundamento. A Comissão Eleitoral Central da Rússia, CEC, recusou-se a registrar o candidato presidencial Sergei Milinkovic do Partido Comunista da Rússia como candidato oficial a ser listado nas urnas nas eleições do próximo mês, depois de detectar um grande número de assinaturas falsas em seu apoio. Então, o que acontece? Lá na Rússia ele tem que ter um determinado X de assinaturas nas regiões lá russas. E parece que eles detectaram, né, supostamente, que tinha assinaturas que não eram válidas, então eles não registraram esse candidato. É assim o Putin vai ganhando de braçada lá as eleições russas, que na verdade é só para inglês ver, né? Agora vamos aqui para o Brasil. Eu não gosto muito de falar das questões políticas e geopolíticas aqui do Brasil, mas como a notícia até tem relevância, eu acho que vale trazer, né? Já que é uma pessoa importante da política brasileira. O Supremo Tribunal do Brasil proíbe Jair Bolsonaro de deixar o país. O Supremo Tribunal Federal, o STF, do Brasil, ordenou que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregasse seu passaporte efetivamente prendendo-o no país, como parte de uma ampla investigação sobre uma suposta conspiração de golpe após a derrota de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. A medida faz parte de uma ampla operação conhecida como Operação Tempus Veritas, Operação Tempo da Verdade. A polícia teria apreendido o passaporte de Bolsonaro em seu escritório localizado na sede do Partido Liberal em Brasília na quinta-feira ao meio-dia, horário local. Então tá aí, é muito semelhante se você pegar as eleições americanas e as eleições brasileiras, parece que as brasileiras é uma versão tupiniquim do que acontece lá. Isso, o Trump está acontecendo uma situação muito semelhante lá nos tribunais do Colorado, também do Maine, tentar evitar que ele seja candidato. Estão criando umas questões jurídicas, inclusive a Suprema Corte também está envolvida nisso, assim como a Suprema Corte do Brasil aqui com o caso Bolsonaro. Parece que é quase que uma sobreposição de uma eleição na outra, inclusive a última, né, a eleição presidencial, também, se você fazer puxar aí os acontecimentos, parece corte-copy, né, da americana para a brasileira. Muito semelhante, muito parecido, estratégias iguais, quase que iguais, né? Vamos ver aí o que vai acontecer também aqui no Brasil em relação a isso. Lembrando que eu só vou trazer notícias do Brasil assim que forem de relevância, tipo que nem essa, assim que uma relevância boa, grande, tá? Não é o alvo aqui a gente focar nas questões eleitorais do Brasil, porque até que tem que ter uma paciência para falar de eleição no Brasil, eu vou te contar. Deixa teu comentário em relação a essas notícias.
que você achou delas. Lembrando sempre que sugestões são bem-vindas aqui nesse canal, porque a gente está começando aqui a nossa trajetória no YouTube e a sua opinião é importante. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.